Gênesis 26, verso do 1 ao 6, vai dizer o seguinte: sobrevindo fome à terra, vou começar novamente, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Eu quero ler novamente somente este verso 6, que diz o seguinte: Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos orar? Senhor Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Que nesse momento, Pai amado, eu possa diminuir para que teu Santo Espírito cresça, e que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha corrigir todas as minhas falas, para que a tua palavra cumpra o que o Senhor deseja na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai. Senhor Deus, toma os nossos irmãos que estão em casa, que essa ministração possa ir de encontro também ao coração de cada um. Assim oramos, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O título da meditação nessa noite, para as nossas vidas, para você, meu amigo e meu irmão que está em casa, para nós que estamos aqui no templo, é: quando a crise bate à porta. Quando a crise bate à porta. Nós já tivemos uma oportunidade em meditar nesses mesmo texto no ano de 2021, e nessa data o Senhor traz novamente para nós meditarmos. Quando a crise bate à porta. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, nós vemos que o mundo está em crise. A crise é uma realidade constante. Nós podemos dizer até que o mundo, nesse exato momento, a estrutura mundial é um barril de pólvora. A qualquer momento, toda a democracia que está alicerçada numa esteia coluna, numa fina coluna, ela rui e guerra surge de uma hora para outra. Não só nas nações, mas a crise que engendra toda a sociedade em todos os lugares, seja ela no mercado econômico, seja ela na entidade pública, seja ela nas ruas, na segurança, na saúde, até em casa. A crise entra em todas as casas. E, meus irmãos, não há barreiras que impeçam da crise entrar. A posição social não é uma barreira. A posição financeira também não é. A posição cultural menos ainda. A instrução de uma pessoa não impede da crise chegar dentro do lar. A crise, meus irmãos, não escolhe área para atingir. Ela atinge a profissão, o emprego, a empresa, as finanças, os filhos, o casamento. A crise, meus irmãos, está em todos os lugares, e a nossa sociedade está em crise. E essa crise que engendra a sociedade e as casas, meus irmãos, é catastrófica. Meu irmão, minha irmã, a crise não escolhe pessoas. O texto que nós acabamos de ler
nos informa que houve um período de fome antes do período que é retratado no capítulo 26. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Houve um período de fome no período de Abraão e uma outra na época de Isaac. Uma crise, uma necessidade de se alimentar se instaura nessa época de Isaac e uma outra no período de Abraão. E quando nós vamos lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, o apóstolo vai dizer o seguinte: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Meu irmão, minha irmã, Abraão foi chamado amigo de Deus, mas mesmo assim a crise chegou à tenda de Abraão, a fome nos dias de Abraão esteve naquele lugar, em torno do seu acampamento. Isaac, meus irmãos, Isaac é o filho da promessa, separado por Deus, a qual Deus iria criar uma grande nação através de Isaac. Mas, meus irmãos, a crise chegou para ele também. A crise não escolhe pessoas. Eu, você, seu vizinho, sua família, seus parentes. O problema, meu irmão e minha irmã, não é se a crise chega ou não nas nossas vidas. Ela vai chegar em nossa vida, na nossa família. Sentiremos em nossas vidas, no contexto familiar, as dores da crise entrando no nosso lar, seja a enfermidade, seja a crise financeira, seja o vício ou qualquer outra crise. A crise se tornará muitas vezes uma realidade presente. Estaremos momentos com doença, em alguns momentos estaremos desempregados, em alguns momentos haverá falta de alimento no nosso lar e abriremos a geladeira e não terá nada. Teremos e passaremos por crise conjugal e a vida da família também será afetada e de repente vícios farão parte da nossa família. O problema, meu irmão e minha irmã, não é se a crise chega ou não. A questão que fica é qual atitude que nós temos diante da crise. O que nós fazemos diante dessa crise quando ela chega dentro do nosso lar. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, fugir é impossível. Não tem como você fugir dessa crise. Ela vai nos perseguir, ela estará atrás de nós. Não adianta esconder a cabeça como um avestruz e enterrar no meio da areia, esperando que ela vá passar, que um dia vai embora, ou colocar a crise para debaixo de um tapete, esperando que com o tempo ela será reciclada. Não adianta se conformar com a crise. Não se resolve a crise se escondendo dela, mas sim enfrentando a crise que se levanta a cada dia. A crise é um desastre, é uma tristeza em nossas vidas, e cada um de nós seremos afrontados por um momento em nossa vida sobre qualquer um dos modos que ela apresenta. Mas o pior do que ter a crise em nossas vidas é quando nós nos conformamos com ela e aceitamos ela em nossas vidas. Como você tem reagido, meu irmão e minha irmã, diante das crises que se levantam? Será que qualquer coisa é uma reação de fugir? De repente acontece alguma coisa na igreja e fala assim: a partir de hoje eu não faço mais parte da igreja. Ou acontece alguma coisa dentro do trabalho e fala assim: eu vou pedir minha demissão, eu vou colocar minha carteira de trabalho em cima da mesa e vou sair da empresa. O que você tem feito diante das dificuldades que você tem passado? Meus irmãos, nós precisamos apontar nessa noite para a nossa meditação 5 atitudes que nós precisamos ter diante da crise, para que nós possamos vencer as crises que se levantam.
A primeira atitude que nós encontramos a partir desses textos que nós acabamos de ler é que, meu irmão, minha irmã, nós temos que, durante a crise, seguir a orientação de Deus. Quando a crise se levanta, nós temos que seguir a orientação de Deus. Verso 2, verso 2 vai dizer o seguinte: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser. Deus falou com Isaque para continuar na terra onde ele quis que ele ficasse e não descesse ao Egito. Existem, meus irmãos, pessoas que na crise perdem a razão, cometem loucuras, que nós ficamos impressionados, perdem a estabilidade. Há pessoas, meus irmãos, que se revoltam com todos e culpam todo mundo pela crise que está passando. Existem pessoas que ficam petrificadas, não sabem o que fazer, se tornam inertes diante das dificuldades e das crises, sem conseguir tomar atitudes nenhuma. Já existem aquelas pessoas, meus irmãos, que buscam todos os conselhos possíveis, os mais vastos, procuram em todas as áreas, menos se consultar ao Senhor, menos entregar em oração aquele problema. Isaque, meus irmãos, resolveu seguir a orientação de Deus. Verso 6 nós lemos, diz o seguinte: Isaque, pois, ficou em Gerar. Ele não desceu ao Egito. Egito podia ter água do rio Nilo, poderia ter plantações, poderia dar segurança para a sua família e para o seu acampamento, mas Deus falou para Isaque não descer ao Egito, e ele não desceu. Quantos fracassam diante da crise, porque não atendem à voz de Deus, buscam em todos os caminhos, menos seguir a orientação do Senhor. Em Salmo 37, verso 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Diante da crise, meu irmão e minha irmã, ouça a orientação de Deus, vá aos pés do Senhor, entregue a Ele, aguarde a resposta dEle. Ele vai dar a orientação do que precisa fazer. Em tempos de crise, devemos estar com os ouvidos atentos no Senhor. O trono de Deus, meu irmão e minha irmã, nunca entra em crise. O trono de Deus não enfrenta crise nenhuma, e a resposta de Deus é certa, é objetiva, é sadia, é boa, é agradável e te livra das crises da vida. A segunda atitude, meus irmãos, que nós encontramos no texto, que a palavra do Senhor revela a nós, meus irmãos, a segunda atitude é que temos que focar nas promessas de Deus. Nós temos que focar nas promessas de Deus. O verso 3 e o verso 4 diz o seguinte: habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Meus irmãos, Isaque tinha uma promessa de Deus para a sua vida. Uma promessa que foi dada a Abraão, que passou para ele. Isaque tinha essa promessa. E Isaque se firmou na promessa de Deus na vida dele. Meu irmão, minha irmã, quais as promessas de Deus para a sua vida? O que nesses anos que você tem caminhado com Deus, o Senhor tem prometido a você? Não existe nada mais seguro na vida de cada um de nós
do que a promessa de Deus. Governos falham, economia ruim, a saúde pode abalar, o emprego pode acabar, mas a promessa de Deus é firme e constante em nossas vidas. Se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, Ele cumpre na sua vida. Deus disse para Isaac: não desça ao Egito, porque eu tenho promessas contigo aqui. E ele não desceu ao Egito, ele confiou nas promessas de Deus. Meu irmão, minha irmã, Egito tipifica para nós a vida antiga. A vida antes de estar no caminho do Senhor é estar fora dos caminhos de Deus. E quantas pessoas diante da crise querem descer ao Egito, passam por dificuldade e falam o seguinte: eu nunca mais vou à igreja, nunca serviu de nada, já fiz tantas coisas, e diante de uma crise, querem descer ao Egito, e muitos descem ao Egito, mas o Senhor nos chama a permanecer firme na promessa que Ele tem para as nossas vidas. Pessoas que fogem do local da promessa, fogem da presença de Deus, porque a crise se levanta, acham que de repente Deus não dará conta de resolver o problema, e que um governo pode resolver, que a economia ou uma multinacional pode resolver o problema. Não, somente Deus consegue resolver os problemas, e a promessa dEle é fiel. Em Jeremias, capítulo 29, verso 11, o profeta fala o seguinte: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Só Deus sabe os planos que Ele tem para a sua vida, as promessas que Ele tem reservado. Meu irmão, minha irmã, na crise, nós não podemos abandonar a promessa de Deus para as nossas vidas. Se oriente no Senhor, se firme na promessa que Deus tem para você. E a terceira atitude que nós encontramos é que nós temos que desafiar os prognósticos negativos. Nós temos que desafiar os prognósticos negativos. Nós vamos ler o verso 12, 26, verso 12, capítulo 26, verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Meu irmão, minha irmã, o clima era péssimo, estava no meio de uma seca. Isaque estava vivenciando uma seca. Como que ele poderia plantar? A fome assolava aquela terra, e o Oriente Médio era assolado pela fome. Quantas previsões negativas Isaque ouviu? Vai plantar, Isaque, não vai colher nada, não tem água para irrigar, como que você vai plantar? Você vai fazer isso mesmo? Quantas pessoas chegavam para Isaque, anunciavam a fome, a escassez, a derrota, não vai vingar, não vai sair daí, você está plantando à toa, está perdendo a sua semente, estoca a sua semente e aguarde o tempo mudar e começar as chuvas. Mas meu irmão, Isaque não ficou parado. Ele trabalhou e fez o melhor que ele podia, ele plantou na terra que ele tinha. Isaque, meus irmãos, não culpou o sistema, não culpou a economia, não culpou o Senhor, ele simplesmente agiu e plantou. Isaque regaçou as mangas e plantou uma lavoura no meio da seca. Sabe por que ele fez isso? Ele plantou no meio da seca. O final do verso 12 vai dizer por quê. Porque o Senhor o abençoava. O Senhor abençoava.
não era a sociedade, não era a bolsa de valores, não era o emprego com carteira assinada que abençoava. Isaac plantou porque o Senhor abençoava a sua vida. Isaac colheu 100 vezes mais em meio à crise, em meio à seca, em meio à falta de chuva. Em Jó capítulo 42, verso 2, Jó vira para o Senhor depois de ter vivido um momento de transição tremenda, aonde a vida dele foi transformada e passou por tantas situações. Ele vira para Deus e fala o seguinte: eu sei que tudo podes, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedidos, ou em outras versões, podem ser frustrados. Eu sei que tudo podes, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus tudo pode fazer. Não há impossíveis para Deus, o impossível é nosso. Para Deus tudo é possível. Na crise, meu irmão e minha irmã, não escute as previsões negativas, não faça isso, não vai dar em nada, porque você está tentando, não vá mais à frente, pare. Se você recebeu a orientação do Senhor, se você está firme nas promessas de Deus, não pare pelos prognósticos negativos, avança. A quarta atitude que nós encontramos nesse texto, meus irmãos, é: reabra as antigas fontes da sua vida. Reabra as antigas fontes da sua vida. Verso 18, diz o seguinte, Gênesis 26, 18. Tornou Isaac a abrir os poços de água que escavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Meus irmãos, durante a crise, Isaac foi em direção às águas que ele conhecia. Estava uma seca tremenda, aonde ele sabia que tinha água, ele foi lá e reabriu aqueles poços. Ele procurou as fontes que já tinham abastecido o seu pai, e agora estava tentando abastecer a si. Sem água, meus irmãos, não há vida, e por isso ele procurou esses poços, para poder abrir e assim ter água para si. Fontes, meus irmãos, que estavam cheias de entulhos, que foram depositadas pelos filisteus. Isaac tirou todo o entulho, limpou os poços, e a fonte voltou a dar água, e da água que estava dando aqueles poços, ele começava a ter a esperança para os seus dias. Na crise, meus irmãos, nós precisamos redescobrir as fontes que abasteciam as nossas vidas com vida, fontes que jorravam em nossas vidas e nos davam a esperança, fontes que estavam junto conosco na nossa caminhada cristã. Os filisteus modernos, a sociedade, a agitação dos dias, as informações que nós obtivemos da televisão, da internet e dos meios de comunicação entulham esses poços em nossas vidas. A fonte do nosso ser seca e a nossa fé fraqueja, porque nós perdemos essas fontes que foram abertas na nossa caminhada cristã. A esperança que nós tínhamos, que foi depositada por homens e mulheres que passaram por nós, ficam entulhadas por lixo que são colocados pela nossa sociedade. Precisamos reabrir esses poços outra vez e se alimentar daquilo que já nos foi colocado à mesa, que fomos ensinados e discipulados. Em Isaías 45, 22, diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Precisamos voltar a antigas veredas,
precisamos voltar às práticas das primeiras obras, do primeiro amor em nossas vidas. E assim, meus irmãos, fontes jorrarão em cada um de nós, em nossas vidas. As crises que se levantam serão vencidas, porque nós temos firmeza, nós temos alimento, nós somos alimentados, e as nossas fontes jorram águas de esperança. Nós precisamos se alicerçar nessas fontes. Na crise, meu irmão e minha irmã, reabra fontes antigas na sua vida. O que você aprendeu quando começou na igreja? O que você aprendeu com aquele irmão que não está mais aqui, mas o Senhor já levou para a glória? Quais conselhos que outrora você teve e que hoje você não está conseguindo mais ouvir? Reabra essas fontes, volte à palavra do Senhor e procure na palavra do Senhor essas fontes. Mas nós temos uma quinta atitude que o texto nos traz. Se nós temos que reabrir fontes antigas, nós temos que cavar também novas fontes em nossa vida. Nós temos que cavar novas fontes. Gênesis 26, 19 vai dizer o seguinte: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, ou de água viva em outras versões. E essa mesma ação vai repetir no verso 21, no verso 22 e no verso 32. Meu irmão e minha irmã, Isaque não se contentou apenas em reabrir as fontes antigas, fontes boas. Deram água para o seu pai, e estava dando água para ele, mas Isaque procurou novas fontes para si. Ele precisava estar seguro, ele precisava ter esperança, ele precisava olhar para as fontes que tinha, tanto reaberta como novas, para poder olhar para o campo e dar água para aquele campo, e assim saber que não iria faltar água. Ele precisava estar seguro e precisava ter esperança, mesmo em tempo de crise. Isaque procurou novas fontes para ele, mesmo em tempo de falta de abastecimento, ele procurou estar abastecido de fontes para a sua vida. Meus irmãos, nós não devemos apenas voltar às fontes antigas. É importante voltarmos, mas é importante voltarmos às primeiras obras, às experiências iniciais com Deus. Mas nós devemos ir em direção a novas fontes de água, a ter novas experiências, continuar nos relacionando com Cristo, e esperar que Ele fale conosco, e não apenas da história do que Ele falou antigamente conosco. Ele fala hoje, Ele fala agora, Ele fala amanhã, Ele fala depois de amanhã, Ele fala todos os dias. Ele fala contigo quando você dobra o joelho. Ele fala contigo quando você está em oração, quando está ouvindo uma canção, através da mensagem que é pregada agora no púlpito e que será pregada no domingo que vem aqui no púlpito. O Senhor continua falando conosco. Ele não parou. Devemos ir em direção a essas fontes também. A escola dominical continua ensinando a palavra de Deus, e não foi apenas com os professores do passado. Os professores hoje continuam sendo usados por Deus para falar conosco. A palavra de Deus continua viva e eficaz para o tempo presente, como foi na época dos apóstolos, como foi na época da reforma, como foi na época das missões mundiais. Continua viva para os nossos dias. Procure ter mais intimidade com Deus. Procure buscar o que Deus quer falar com você nesse exato momento. Em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, diz o seguinte: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que prosseguir e não ficar estacionados.
prosseguir até o alvo, até o momento que o Senhor chamará o nosso nome, até o momento que nós entraremos pelos portões celestiais e veremos o nosso Salvador vivo, vitorioso, reinando sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos senhores. Diante da crise, meus irmãos, nós não podemos parar a nossa caminhada, precisamos avançar diariamente. Na crise, meu irmão e minha irmã, cave novas fontes, procure as pessoas à sua volta. Concluindo a meditação nesse momento, meus irmãos, qual tem sido a sua atitude até agora? O que você tem feito diante das crises? O que você tem feito diante das crises? Em Isaac, meu irmão e minha irmã, a crise existia, estava lá uma seca, a fome estava presente, a falta de água estava presente, mas Isaac não parou. Isaac não parou, ele continuou. Deus foi glorificado na vida de Isaac por causa disso. Por causa do que Isaac não parou, Deus foi glorificado. Gênesis capítulo 26, verso 28. Pode colocar para mim na tela? Gênesis 26, 28. Temos visto claramente que o Senhor é contigo. Não é isso? É 28 que está aí? Não, aí é... Deixa eu ver aqui. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. O texto diz: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Isaac, meus irmãos, confiou em Deus, obedeceu a orientação do Senhor. Ele ali em Gerar, ele continuou a sua vida e foi atrás, ele plantou, confiou nas promessas de Deus, ele reabriu poços, ele cavou novos poços, e Deus foi glorificado através de Isaac. O que você, meu irmão e minha irmã, tem feito no meio das crises? De repente, você se esconde, de repente, entra numa esfera existencial, se escondendo de tudo e de todos, ficam apavorados, se esconde dentro do quarto, debaixo da coberta, desaparece dos holofotes, acha que tudo dará errado e mais nada dará certo. O que você tem feito, meu irmão e minha irmã, quando a crise chega na sua vida? Seja na sua vida pessoal, no seu íntimo, na sua mente, na sua profissão, nas suas finanças, seja na sua família, quando o filho está longe dos caminhos do Senhor, ou quando o vício entra à porta, ou no momento que você está passando pelo luto, por estar sozinho ou sozinha, porque as pessoas estão indo, o Senhor está chamando. Em Salmos, livro de Salmos, número 121, verso 1 e verso 2, vai dizer o seguinte: elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Verso 2 novamente: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Está passando em crise? Está passando por dificuldade? A doença está na sua vida? A angústia aperta o seu coração? Você não sabe o que fazer com o seu emprego, ou com a sua família, com o seu casamento, ou tantas outras situações que podem envolver?
Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus, o teu Deus é poderoso. O Senhor que você, meu irmão e minha irmã, serve, Ele é fiel. É o Deus da batalha, é o Deus de guerra, é varão poderoso. É o Senhor que está conosco, que entra na peleja e luta por cada um de nós. É o Senhor dos altos, é o Senhor dos vales, é o Senhor dos momentos alegres, é o Senhor dos momentos tristes. O seu socorro está diante do Senhor e vem dele para a sua vida. O Senhor pode mudar todas as circunstâncias que hoje você está passando. Porque simplesmente, meus irmãos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais para você, para a sua família, para a sua casa, para a nossa igreja, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. E a sua vida, meu irmão e minha irmã, está nas mãos do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus.